Nutri, você sabe quais materiais utilizar no seu consultório? Quais são os mais importantes? Eu sou a Linda Davi, nutricionista, e nesse canal eu ensino nutricionistas a terem uma prescrição nutricional assertiva. Vou começar então com esse material que vocês conhecem, que é uma fita métrica. Nesse caso aqui é fundamental que seja uma fita métrica inelástica, ou seja, não confere elasticidade. Por que isso é importante? Já viu aquela fita de costureira da sua mãe, da sua avó, enfim, em algum lugar você viu essa fita, aquela que tem corzinha, né? Tem rosa, tem verde, tem azul, que ela é um pouquinho mais larga. Não seria interessante que a gente utilizasse aquela fita. Afinal, ela confere mais elasticidade. Ao longo dos anos, dos meses, ela pode sofrer um afrouxamento e acabar tendo um valor diferenciado. Então vejam só, de repente você consegue lá mensurar 1 milímetro, 2 a mais por conta dessa fita que não é tão precisa assim. Então se você quer fazer uma avaliação, uma antropometria adequada, compre uma fita inelástica. Tem muito adipômetro que já vem, né, de brinde, uma fitinha dessa. Mas também ela está em torno aí de uns até R$30 você consegue comprar essa fita aqui. Vejam que essa fita que eu tenho na mão é uma fita inelástica que tem uma certa maleabilidade, né? Ela é mais maleável. Tudo bem, né? Nós temos algumas fitas que são mais maleáveis como essa, a fibra, o material é mais maleável, tudo bem. E tem outras que eu até prefiro, que é o material é um metal, é um aço. Então ela é mais como se fosse aquelas fitas de pedreiro, né? Aquelas trenas de pedreiro, como se fosse aquela fita. Eu prefiro aquela fita, mas essa também é incrível e pode ser utilizada. Um outro ponto fundamental é que quando a gente faz a avaliação no paciente, essa fita tem que estar não totalmente apertada no paciente, não totalmente frouxa. Então é importante que ela esteja aderida ao corpo do paciente, mas que não seja nem muito apertada e nem muito folgada. E aí vem um certo ponto importante. Se você está fazendo algum tipo de consulta online e você quer utilizar de repente essas circunferências da cintura, do quadril, do braço no seu paciente, ele vai fazer sozinho em casa de repente? Cuidado, oriente-o muito bem, de repente grave um vídeo para ele explicando onde que é o local que ele irá pegar essa circunferência, como que ele posiciona essa fita e por aí vai, porque parece bobagem, mas não é. Então, se você não conseguir fazer uma boa avaliação, o seu paciente também, nele próprio, você pode acabar dizendo que o seu paciente ganhou ou perdeu circunferência aí ao longo das consultas. Então, esse é um ponto importante. Sempre muita acurácia. Eu vou te mostrar aqui nesse vasinho alguns pontos importantes. Então, por exemplo, né, até a gente já viu isso algumas vezes, talvez em outras aulas, eu tenho visto sobre isso, ou até em vídeos na internet. Cuidado para não avaliar o paciente assim, ó, tá vendo que tá torto, ó? Olha lá, no vasinho, tá vendo? A gente não pode pegar a prega assim, né? Então totalmente torta. Cuidado, sempre a fita bem retinha, sempre posicione ela bem retinha. Você pode até entortar um pouquinho para conseguir posicionar no seu paciente, mas na hora que você fizer a avaliação, sempre com muita cautela, sempre bem retinho, para que você consiga fazer a avaliação desse paciente. Então, para qualquer circunferência, seja ela qual for, circunferência do braço, do quadril, enfim, é importante que você observe, que você olhe ao redor para verificar se ela está bem retinha. Então, esse é um ponto importante. Então, vejam que isso faz diferença quando você avalia o seu paciente hoje, amanhã, na consulta seguinte, e essas pequenas diferenças acabam sendo importantes para que você dê um diagnóstico, que você dê uma avaliação para esse seu paciente. Bom, então nós temos o adipômetro, onde nós temos vários tipos, várias marcas, e lembrem-se que além disso nós temos o adipômetro clínico e o científico. Além disso, qual que seria a questão, a diferença entre o clínico e de fato o científico? Vejam que as graduações, os valores que nós temos aqui de medição, eles podem ser ainda mais estreitos, com valores ainda mais acurados quando nós pensamos no adipômetro que é científico. Então você consegue mensurar os milímetros, os décimos de milímetros de modo mais acurado. Então é como se fosse assim, quando eu penso em avaliação de litros de algum suco, de alguma água,
Quando você coloca lá na jarra da sua casa, ela tem lá 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500, 1 litro. Ela só consegue avaliar nesses pontos maiores, vamos dizer assim. Só que quando você compra uma proveta, que é totalmente graduada, de 10 ml, 20 ml, você tem uma acurácia um pouco maior caso você precise fazer alguma solução no laboratório. Na sua casa você precisa saber quantos 10, 5, 2 ml para fazer um suco? Não, de repente num laboratório para você fazer uma solução diferenciada para um experimento científico, faz diferença 1 ml, 2 ml. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então quando você pensa numa questão clínica, eu tenho que medir o 10º do milímetro da prega do meu paciente? Não tem necessidade. Pensando numa questão científica, que o dado será colocado num artigo científico, é mais interessante. Mas é claro, se você quiser investir no adipômetro científico para sua prática clínica, sem problemas. O preço é um pouquinho maior, mas se você quer esse investimento, sem problemas. Nós também temos o adipômetro digital de algumas marcas e ele também é interessante. É claro que facilmente você consegue observar os valores aqui facilmente no olho, né? Obviamente, você consegue identificar muito simples os valores, mas no digital o valor aparece mais rapidamente. Então é uma questão de costume, de vontade. Eu acho mais fácil, eu prefiro o digital. Eu usei esse daqui, o analógico, durante muitos e muitos e muitos anos, né? Décadas, na verdade, uma década, vai. Mas, na verdade, hoje eu acho mais fácil utilizar o digital, por quê? Minha preferência pessoal, Aline. Quando eu estou fazendo a avaliação do paciente, eu gosto de conversar com ele, para deixar ele à vontade. Eu gosto de perguntar se é uma consulta de retorno. Nossa, você viu o paciente que aqui, ó, nessa região, você perdeu mais? E na outra região X, você perdeu um pouquinho menos? Então, eu vou conversando com esse paciente. Para que eu não me distraia pensando em falar com o paciente, olhar aqui os números e até às vezes me perder nesses valores, eu prefiro digital, porque eu acho mais fácil. Se você tem essa capacidade de conversar, de olhar, não esquecer, anotar, ótimo, tudo bem, sem problemas, você pode realmente utilizar o adipômetro como esse daqui. Inclusive esse foi um que eu utilizei durante muito tempo, esse é um da Sani, foi um que a faculdade sugeriu para comprar, então na graduação eu comprei esse adipômetro e eu utilizei durante muito tempo, e é muito bom realmente. Hoje eu tenho um adipômetro da Sescorf digital, e eu realmente acho bem interessante. Ele é um pouquinho mais caro, eu paguei por volta de R$800, esse está por volta de uns 350, 400 reais, então é uma certa diferença, né? Se você pode investir, aí fica de acordo com a sua disponibilidade. A Sescorf também tem um outro adipômetro mais simples, de plástico, que de fato pode ser utilizado de repente se você não puder investir, se você quer algo mais simples e mais fácil. Então, gente, vá no seu limite, faça o que de fato você consegue, que você consegue pagar. Então, esses dois artifícios aqui são super interessantes e são muito utilizados na nossa prática clínica. Um outro ponto que é fundamental é o estadiômetro. Então, hoje nós temos vários tipos. Tem alguns que são portáteis, você vai montando, são várias placas que você monta para conseguir a altura, né, do estadiômetro, até 2,5 metros, 2 metros, enfim, depende do estadiômetro. E hoje nós temos também um estadiômetro que ele é digital. Você consegue posicionar o paciente numa parede, você coloca o estadiômetro na cabeça do paciente, o paciente sai e você consegue mensurar essa altura. Tem vários tipos de estadiômetros, alguns são pregados na parede, você puxa a fita para avaliação desse paciente. Mais dicas, se você não consegue investir, se você tem uma salinha, você não consegue bancar inicialmente para um estadiômetro, você também pode até colocar uma fita na parede de modo adequado, obviamente, para que você avalie esse paciente. Nós também temos fitas que são adicionadas, que são comerciais, que você pode colocar na sua parede para que você tenha essa avaliação. Nós temos vários tipos de estadiômetros e realmente eles também apresentam um preço, lógico que é bem diferenciado se é o digital, se é o portátil, se você consegue colocar de acordo com a sua disponibilidade. Mas realmente ele é um ponto fundamental. Em relação à balança, nós temos balanças que vão até 200 quilos ou até mesmo mais, 180, 150, depende muito da balança. Eu realmente comecei com uma balança, essas de farmácia, essas balanças mais convencionais.
de R$ 50, sabe, que a gente compra para deixar em casa, eu comprei no R$1,99 essas lojinhas mais simples, porque era o que eu conseguia na época. Então eu levava comigo a balancinha numa bolsa para fazer a avaliação dos meus pacientes. Hoje eu tenho uma balança da Wellme, que vai até 200 quilos, uma balança que é portátil, mas na verdade eu deixo na clínica, porque antes eu levava para alguns projetos sociais que eu fazia, agora com a pandemia ficou um pouco mais complicado, né? Enfim, então essa balança que é portátil, e é bem pesadinha inclusive, ela fica na clínica, uma balança que vai até 200 quilos, e eu também tenho uma balança que é uma bioimpedância. A bioimpedância é de 4 polos, nós temos várias marcas também, a minha é da Tanita, é a mais simples da Tanita, que é a BC 106, e essa Tanita, ela consegue aferir a composição corporal desse paciente, e além disso tem um software, que é o G-Moon. O meu é esse G-Moon. Tem outros softwares também que são importantes para que você consiga, com os dados dessa bioimpedância, existe um pendrive, um cartão, na verdade, de memória, que você consegue passar as informações da balança para o seu computador, e no seu computador tem instalado esse software, para que você tenha aqueles gráficos, aquelas imagens interessantes para o paciente. Eu fui comprar essa balança de bioimpedância, creio eu, uns quase 10 anos após formada. Por que você comprou, Aline? Eu comprei exclusivamente por conta de uma solicitação de muitos pacientes. Eu adoro antropometria feita com pregas cutâneas, eu acho que é super interessante, mas nós temos pacientes e pacientes. Tem paciente nosso que adora fazer isso aqui, prega cutânea. Ótimo, perfeito. Agora tem paciente nosso que não se sente à vontade, que tem vergonha, que não quer ser beliscado, por N motivos ele não gosta de pregas cutâneas. Tem muito paciente meu que ligava no consultório e falava assim, ela faz bioimpedância? Não, não faz. Ah, então não quero consulta. Então vejam que isso de repente pode ser um diferencial para o seu paciente. E o paciente, por incrível que pareça, adora olhar aquela imagem que vem da bioimpedância, mostrando a quantidade de gordura corporal, os segmentos corporais, etc. Então vejam, claro que você pode explicar para o seu paciente, isso aqui também é muito bom, é tão bom quanto, mas concorda que de repente para algum paciente, talvez ele não queira. Então fica a questão, né? Você quer fazer apenas pregas? Tudo bem, sem problemas, não tem problemas. Mas se de repente você também acha interessante oferecer mais um serviço para o seu paciente, a bioimpedância pode ser um ponto interessante. Então nós temos várias marcas, Embody, a Seca, que é uma marca alemã muito interessante, só que o preço realmente vai aumentando. 60 mil reais, 100 mil reais, o quanto que você pode pagar em relação a isso. Então, se você está começando, fita, adipômetro e estadiômetro estão de ótima colocação para a sua prática profissional. Se de repente você consegue investir um pouquinho mais, a minha balança na época, eu paguei R$ 1.500. Isso faz mais ou menos uns 3 anos, creio eu. Hoje, por conta do dólar, essa mesma balança está o dobro do preço. Mais de R$ 3.000. Então vejam, né, que será que você pode investir nisso? Maravilha! Você pode investir ainda mais, R$ 10 mil, R$ 15 mil, perfeito! Então vá no seu limite. O ponto principal é ter uma acurácia em cada tipo de técnica, que você saiba avaliar de fato o seu paciente com o que você apresenta em mãos. E aí, obviamente, de acordo com a sua evolução no seu trabalho, você pode, se você quiser, adquirir outros equipamentos que são bem interessantes também, como uma calorimetria, por exemplo, e por aí vai. Conta aqui para mim nos comentários o que você usa na sua prática clínica, o que você gosta mais em relação à avaliação da composição corporal do seu paciente.